O assunto da noite hoje é suicídio. Nós estamos no mês de setembro. No ano de 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o CVV, que é Centro de Valorização da Vida, trouxeram para o Brasil, importaram uma campanha que já está correndo o mundo, que é a campanha de prevenção contra suicídio. Então, essa campanha está sendo feita em setembro, por isso chamado Setembro Amarelo. E tem um dia do mês que é especificamente para o dia de prevenção de suicídio, que é 10 de setembro. Então, a gente tem visto que a preocupação com o suicídio tem sido muito grande, porque ela deixou de ser uma questão religiosa, passou a ser uma questão de saúde pública. Mas por que de saúde pública? O suicídio, a gente, pelas estatísticas de 2012, que é dessa cartilha da medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, de 2012 as estatísticas, 804 mil pessoas suicidam-se por ano no mundo. Hoje, em torno de 1 milhão de pessoas. No Brasil, é em torno de 12.200 pessoas por ano se suicidam aqui no Brasil. Se nós fizermos a explanação do Evangelho em torno de 45 minutos, nesses 45 minutos no Brasil, 112 pessoas já se suicidaram e 20 vezes a mais que essas que conseguiram o seu intento tentaram o suicídio. 2.400 pessoas nesse período da explanação tentou suicídio, 112 conseguiram. No mundo, pasmem, 2.740 pessoas nesses 40 minutos estão desencarnando através das vias do suicídio. No Brasil, no mundo é em torno de 40 segundos cada morte. Enquanto nós falamos, em 1 minuto 2 pessoas já suicidaram. Olha como a coisa está séria. É muito preocupante. É uma coisa que está deixando todo o mundo preocupado, porque, grosso modo, se tornou uma pandemia. A pandemia, na verdade, é um surto de uma doença infectocontagiosa que ela se espalha por todo mundo. Tem a endemia e a pandemia é mundial. E é um caso que se tornou mundial já, o suicídio. Então, não se sabe quais são as causas, porque por essa cartilha da medicina diz que a causa principal são distúrbios mentais. Em torno de 80% a pessoa se suicidou, ela teve distúrbios mentais. E entre outros 20%, outras causas. Nós temos também que no caso, por exemplo, de uma explosão, numa hora que a pessoa se irrita e faz uma bobagem também, tem vários fatores que levam a isso. Então a gente está vendo que isso está se tornando como que uma causa muito grande de morte no mundo. Hoje, no Brasil, em torno de 52 milhões de comprimidos antidepressivos são tomados por ano aqui. Então a gente vê que a população está doente, porque não é normal que uma pessoa se suicide, porque em sã consciência não tem quem possa fazer um ato desse, atentar contra a sua própria vida. Mas a maior de todas as causas, qual que é? É o próprio espírito. Mas o suicídio, ele não é recente. Vamos no Velho Testamento. No Velho Testamento, no livro 1 de Samuel, tem a morte do rei Saul. O rei Saul foi à guerra e foi vencido. Vencido nessa guerra, ele, para não ser capturado, para não passar por humilhações, ele pediu para que o seu servo, o seu guerreiro, o matasse, me mate. O guerreiro lá, o servo dele, não teve coragem de matar o rei Saul. O que o rei Saul fez? Pulou na sua lança, se matou o seu servo também. A gente vê Aitofel, no livro 2 de Samuel, que Absalão estava como que planejando alguma coisa contra Davi. E o Aitofel, ele deu alguns conselhos, mas não foi aceito. E chegou a Davi que Aitofel tinha como que estava planejando alguma coisa contra ele. Aitofel ficou sabendo, suicidou. No Novo Testamento, nós temos uma morte emblemática.
é daquele que traiu Jesus. Judas suicidou-se de desespero, porque quando ele viu que o intento dele não foi alcançado, que ele queria chamar a atenção do povo para que o povo se virasse contra o poder e, em revolta, eles conseguissem fazer uma revolução, mas ele viu que não conseguiu, e o que ele tinha feito foi uma maior besteira, porque ele, na verdade, condenou Jesus à morte. Ele suicidou, não suportou o peso. Mas no decorrer da história, nós vemos vários e vários casos que aconteceram. Vamos ver um caso mais ou menos recente, no ano de 1950 aproximadamente, 55, Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Antes de Cristo, Júlio César foi morto no Senado. Até um dos seus sobrinhos ou filhos adotivos chegou também, o esfaqueou. E ele disse: até tu, Brutus, foi morto. O outro filho seu, Otávio, num triunvirato, que o poder foi distribuído para 3 pessoas, que foi Otávio, Marco Antônio e Lépido. Um poder muito grande, porque o Império Romano era uma coisa que tomava mais metade do mundo. Era sob o jugo do Império Romano. Começou uma desavença. Lépido logo foi exilado por Otávio. E Otávio e Marco Antônio distribuíram o poder do restante do império. Mas, como todo poder corrompe, começou cada um querer tomar um pouco o poder do outro. E Otávio se sentia como realmente o sucessor de Júlio César. E começaram as desavenças. Marco Antônio tinha se casado com Otávia, irmã de Otávio, mas foi e conheceu Cleópatra, lá além mares, se apaixonou. Se casou com Cleópatra também, porque no país dela podia ter a poligamia. E abandonou a irmã de Otávio, a Otávia. Mas ele, Otávio e Marco Antônio, já estavam em atrito. Estavam já guerreando. E Marco Antônio estava perdendo constantemente as batalhas para Otávio, Marco Antônio. E ele e Cleópatra se combinaram então de suicidar, os dois. E chegou em Marco Antônio que Cleópatra tinha se suicidado, mas não tinha. Ele pegou e esfaqueou o seu abdômen. Quando ele ficou sabendo que não tinha, ele foi lá no palácio para encontrar Cleópatra, mas aí ele faleceu. E ela ficou famoso, né, a picada daquela naja, né, que a matou. Mas os historiadores dizem que a sala estava hermeticamente fechada, não foi encortada uma serpente e nenhuma agulha, porque ela andava com 2 agulhas no cabelo envenenadas, porque se houvesse algum problema ela se matava. Tinha 2 picadinhas no braço, não se sabe se são agulhas ou se foi a serpente. Suicidou-se. Então a gente vê que na história, né, o suicídio ele faz parte da humanidade. E muitas vezes romantizam o suicídio como se fosse uma coisa bonita. William Shakespeare, Romeu e Julieta, aquele romance muito bonito que na década de 70, quando lançou o filme, era foi um dos filmes mais assistidos em todo o mundo. E levou muitas pessoas ao suicídio por amor, porque achavam que por amor esse ato era nobre, mas não é. Um outro lindo filme também, que conta a história do último samurai, com Tom Cruise, que o samurai, no final da sua vida, perdendo a batalha lá para o rei japonês, ele, para não ser morto pelos seus inimigos, porque era uma desonra, suicidou. Tom Cruise ajudou no suicídio dele. Existe o suicídio por honra, suicídio por amor, suicídio por isso, por aquilo, mas aonde nos leva o suicídio? O que é o suicídio para nós? Então essa preocupação com esse ato que tira a própria vida, ela tem sido agora no âmbito mundial. Livros, especialistas, pessoas estão se aperfeiçoando no atendimento para que possam conversar com as pessoas, para que não possam levar a esse ato. Mas olha que interessante. 1857, a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, os espíritos trazem para Kardec, na parte 4, das Esperanças e Consolações, capítulo 5,
capítulo 1 sobre desgosto da vida e suicídio. Há 159 anos, a doutrina espírita já luta contra esse fato, já nos alerta a humanidade do que poderia, o que pode acontecer e o que está acontecendo. E ela diz lá, no desgosto da vida e suicídio, que muitas vezes o suicídio é em razão também da saciedade, da falta do que fazer. Então a gente pode ver que países super desenvolvidos como Suíça e Islândia, o percentual de suicídio é muito alto. Na Finlândia conseguiram diminuir em 30% agora o suicídio. Por quê? Saciedade. Eles têm tudo, absolutamente tudo. Ou extrema miséria também. Países na extrema miséria têm um percentual elevadíssimo de suicídio. Brasil, 8º lugar no mundo nesse fato. Será que não seria também um pouquinho de falta de fé? Fé em Deus? E a doutrina dos Espíritos, em 1857, traz, nessa primeira obra, Desgosto da Vida, Suicídio. 7 anos depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado há 152 anos, fala sobre suicídio e loucura, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Do porquê? Por que as pessoas suicidam? Por que as pessoas atentam contra a sua própria vida? Como atentar contra a própria vida se a vida não é nossa? A vida é de Deus, Ele que nos dá. É um dom que Deus, esse corpo físico é um dom que Deus nos dá, é um vaso sagrado, como diz Paulo, para que a gente possa valorizar na nossa caminhada terrestre, enfrentando as dificuldades e os obstáculos que são colocados em nosso caminho, para o nosso crescimento, não para nosso castigo. E esse vaso tem que ser respeitado, porque ele é de Deus, é um presente de Deus. E no Evangelho fala, uma das principais causas é a falta de perspectiva. Mas a falta de perspectiva por quê? Aí a doutrina espírita nos explica, não. O que nós estamos passando hoje é consequência de um passado. Tudo que nós estamos sofrendo hoje, nós plantamos. Então nós estamos colhendo. E nós temos que ter força para superar as nossas dificuldades e chegar ao final, ao termo da nossa vida, da melhor forma possível, embora as adversidades, o sofrimento e a dor. Mas se a pessoa é materialista, não acredita em nada ou que vai para o nada, o melhor é suicidar mesmo. A gente vê o caos no mundo, o caos no Brasil, a corrupção, a miséria, o sofrimento e a dor. O nosso sofrimento, porque não tem quem aqui dentro que possa falar, eu não sofro. Todos nós sofremos. Quando a gente começa a ver isso, e é um materialista, acredita que vai para nada ou que é nada, melhor é se matar mesmo. Lê do engano das pessoas que pregam essa corrente doutrinária para enganar os incautos. Porque quando chega de lá, nos explicam os espíritos que a maior das decepções não morreu. Aí sim o sofrimento vem campando dentro dos nossos corações. E vai nos explicando que através desse ponto de vista, a gente vai mudando a maneira com que nós aceitamos os nossos problemas e as nossas dores. As deficiências físicas ficam mais leves de ser suportadas e fáceis de ser levadas, experiência própria. Mas as deficiências morais são complicadas. Muitas vezes elas nos afundam, nós tentamos levantar, é como um peso jogando a gente para dentro do rio, tentando nos afogar. Mas é o peso da nossa incúria, da nossa desídia. Hoje, nós temos que fazer uma trajetória inversa. Nós temos que modificar as nossas atitudes, a nossa vida, para que a gente possa ser feliz num futuro e não colha esse fruto amargo que hoje todos nós, absolutamente todos, colhemos aqui na Terra, porque é um planeta de provas e expiações, em transição para planeta de regeneração. Então a doutrina espírita, ela vai nos explicando o porquê que não se suicidar. E essa campanha, que começou no Brasil em 2014, Setembro Amarelo, começou em 2014. A FEB foi fundada aproximadamente no ano de 1900. Depois, uns 10, 15 anos depois, começaram todas as campanhas, todos os anos. Ah lá, suicídio não, drogas não, aborto não, eutanásia não, violência não.
As campanhas da FEB e das USES, que são as Uniões de Sociedades Espíritas, lá no São Paulo tem muitas, há muitas décadas já vem num trabalho de prevenção contra esse fato do suicídio. Porque a doutrina espírita nos mostra que nós não morremos. Nós não morremos. Nós perdemos o nosso corpo físico, mas a nossa vida continua. E nos narra a forma terrível, o sofrimento e a dor das pessoas que partem por essas vias. Porque não acabou a vida. Os reflexos ficam no corpo perispiritual, que é o perispírito, é o corpo espiritual que se fala. Ficam os reflexos daquele ato que foi praticado, ou o corte de um pescoço, ou tomar um veneno, ou um tiro na cabeça. E isso vai refletindo, porque a consciência culpada daquele espírito revê a todos os momentos aquele ato final da sua vida. Divaldo Pereira Franco fala que ele toda noite fazia prece por pessoas que se suicidavam. Ele via no jornal, fazia prece por essas pessoas. Uma vez apareceu uma entidade na porta, falou: vim agradecer pelas preces que você fez por mim. Falou: como? Eu sou uma daquelas pessoas que se suicidou, joguei embaixo de um trem. O senhor não sabe como foi difícil. O reflexo, o som do trem passando, e eu toda hora sentindo esse trem passando sobre mim e me matando, e eu não morria. E eu agradeço porque os momentos que eu tive refrigério, os momentos que me deixou um pouco mais tranquilo, foram as preces que o senhor fez por mim. Por isso que a gente não abomina, não tem nada a ver com outras religiões, nós somos espíritas, nós temos a ver com as nossas, vamos dizer, com as nossas atitudes e com a doutrina espírita. Mas religiões não oram por pessoas mortas, ou suicidas ou não. Mas e o refrigério para essas pessoas se necessitam naquele momento da prece? Piedade, caridade. Não é Jesus que prega amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Então Divaldo Pereira Franco fazia essas preces, e esse espírito veio e falou: olha, o senhor não sabe como é complicado. E a gente lê no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira, de autoria de Camilo Castelo Branco, o tanto lá, vamos dizer, no Vale do Suicida, o que as pessoas sofriam. O Camilo Castelo Branco toda hora ouvia o tiro que ele deu na cabeça, ele ficava ouvindo aquele tiro. Por quê? Ele ficou cego. E olha, se os senhores verem a quantidade de obras que Camilo Castelo Branco tem, de poesias, de tudo que eles... É uma coisa impressionante, mais de 200 obras. Perdeu a visão e não se conformou com a perda da visão. Entrou para o seu quarto, deu um tiro. E esse reflexo vinha. E ele ouvia. E esse tiro ficava saindo, porque estava na cabeça dele. Estava dentro cabeça ele já não tinha, mas no espírito, na cabeça espiritual dele. Estava dentro dele, espírito Camilo Castelo Branco. Mostrando a consequência daquele ato. Mas Kardec não parou só. Os espíritos, não pararam só em trazer o livro dos espíritos com desgosto da vida e suicídio. Nem o Evangelho segundo o Espiritismo com suicídio e loucura. Um pouco mais para frente, 1865, há 151 anos, o livro Céu e Inferno. A doutrina espírita era formada por 5 obras que nós falamos, que é o Pentateuco Espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. Na quarta obra, Céu e Inferno, na segunda parte, Exemplos, no capítulo 5, são os próprios suicidas que trazem os seus depoimentos. Suicídio por amor. Uma mãe perdeu um filho, esse filho desencarnou, a gente não perde ninguém, modo de dizer. O filho desencarnou de uma doença, 21 anos de idade, um doce de pessoa, uma pessoa amada por todos, ficou doente, morreu. Essa mãe inconsolável, meu filho, você não vai junto, não vai sozinho. Pegou, entrou para o seu quarto, o pessoal achou que ela tivesse ido descantar, foram ver, ela tinha se matado. Aí ela ficou revoltada, foi evocada tanto o menino quanto a mãe, por Kardec, na Sociedade Parisiense Espírita, de Estudos Espíritas. Foi evocada, revoltada: cadê meu filho? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me separou? Com revolta. E o menino falando: olha, eu parti de uma forma natural,
E posso dizer para o senhor, que se não fosse por isso que a minha mãe fez, eu seria até feliz. Por quê? Porque ele soube superar aquela dificuldade. Da mesma forma, a pessoa que não tinha mais nenhum interesse na vida, nenhuma esperança, nenhuma vontade de viver, o suicida de Samaritana. Samaritana é um hotel. Samaritana é um hotel. Esse homem chega no hotel, faz a sua inscrição lá, sobe, não volta. O pessoal sobe, esse moço tinha se matado, cortado os pulsos dentro de uma banheira. É evocado por Kardec. Por que você fez isso? Tédio. Não tenho mais nada na vida, não tenho família, não tenho trabalho, não tenho o que fazer na vida, então para que eu vou viver? Ó o materialismo. Então traz 9 depoimentos de espírito que partiram por essas vias do suicídio, mostrando o sofrimento deles. Tem a pespontadeira, uma moça largou de um rapaz, esse rapaz era apaixonado por ela, mas ela não tinha tanto amor por ele, e esperou uma oportunidade, rompeu o relacionamento. Esse moço ficou desesperado, esse moço foi lá e pediu para que ela voltasse, para que ela pelo menos abrisse a porta. Ela não abriu a porta para ele. De repente ela ouve um baque surdo lá fora. Puf! Falou, bom, não é nada. E a hora que gritam, ele morto na porta, tinha se matado. Evocado por Kardec. Por que você fez isso? Por amor. Mas está sofrendo? Estou sofrendo, mas nem tanto. Por quê? Tem as atenuantes. Deus é perfeito na sua justiça. Então o suicida, ele tem as atenuantes. No caso desse rapaz, ia sim ter as consequências do seu ato. E da pessoa que levou ele a isso? Também. É responsável. Por quê? Porque levou a pessoa ao suicídio. Por isso que a gente fala, para que a gente possa ter muito, mas muito, absolutamente muito cuidado com os sentimentos das pessoas. Como a gente trata principalmente na área afetiva, do amor entre pessoas. Muito cuidado. Porque quando a gente fere alguém ou lesa, nós assumimos um compromisso. Talvez essa pessoa, para nós, um ato de rejeição não é nada, mas nós a enganamos, nós a espoliamos, nós já fizemos o que quisemos e de repente estamos cheios. Joga para lá, é um objeto, uma laranja chupada, mas para aquela pessoa ficou o sentimento, ficou a dor. E se essa pessoa pratica um ato desse, a responsabilidade é dela, porque não soube superar as dificuldades, mas dele também, que levou a isso aí. E no caso do suicídio, existem as atenuantes e as agravantes. Atenuantes de que forma? Esse rapaz da pespontadeira, obviamente que ele tinha compromisso, tem os compromissos, porque o seu perispírito ficou lesado. Nós somos tridimensionais, nós somos feitos de, primeiramente, nós somos espírito, a luz, a centelha. Mas para que essa luz, essa centelha, possa se manifestar no plano físico, ela tem que ter um instrumento. Suponhamos, sou o espírito, esse corpo é o corpo físico. Eu tento mexer o corpo, não consigo, porque eu sou o quê? Uma centelha. Aí, o meu braço, grosso modo, é o perispírito. Espírito, movimenta o braço, o perispírito, que reflete no meu corpo físico, e ele mexe. Espírito tem a vontade, perispírito recebe a ordem e joga para o corpo físico. Então nós somos tridimensionais: espírito, perispírito e corpo físico. Quando nós nos suicidamos, por exemplo, tomando veneno, nós lesamos a nossa garganta física, o nosso esôfago, o nosso estômago e vários outros órgãos que esse veneno vai queimando. Nós morremos e nós achamos que acabou. Ledo engano, porque todo aquele ferimento, toda aquela lesão, toda aquela ferida foi jogada por corpo perispiritual, que de acordo com Hernani Guimarães Andrade é o modelo organizador biológico. Tudo aquilo que está no corpo perispiritual, no perispírito, ou como dizia Paulo, no corpo astral, joga para o corpo físico.
Matamos-nos com veneno. É um exemplo, não é regra. Numa vida seguinte, eu nasço com um problema sério na garganta, no esôfago, não consigo respirar direito porque o meu pulmão e meu estômago foram lesionados, e não sei porquê. Me revolto, me rebelo com Deus, porque Deus é injusto, porque está me dando uma asma violentíssima, está me dando um problema sério de respiração. Reflexo do nosso ato, que o perispírito jogou para o novo corpo físico, que é um filtro, para fazer a sua limpeza, vai e volta até que limpemos o nosso perispírito, e que esteja limpo como o perispírito de Jesus, quase inexistente, de tão tênue, de tão puro que é. É o fanal. Então, é uma coisa técnica, matemática, não é coisa de religião. É a ciência espírita mostrando quais as consequências do ato quando praticamos o suicídio. Ciência espírita. Por quê? Porque foi testada por Kardec, experimentada. O objeto da ciência espírita qual que é? A existência do mundo espiritual, a comprovação desse mundo espiritual, a comprovação dessa existência e a comunicabilidade entre os dois mundos. Então é o objeto da doutrina espírita, e um dos princípios da doutrina espírita, a existência do espírito, e o outro princípio é a comunicabilidade dos espíritos. Então Kardec, ele fez os experimentos, ele testou, ele buscou saber, e ele trouxe depoimentos daquelas pessoas que partiram por essas vias, porque na segunda parte do livro Céu e Inferno nós temos depoimentos de suicidas, espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos sofredores, criminosos arrependidos, de vários espíritos, mostrando qual é a realidade deles do lado de lá, mostrando que nós, quando partimos, nós não somos nada mais, nada menos do que nós somos hoje. O que eu sou hoje é o que eu vou ser de lá. Quais são as minhas tendências? É as tendências que eu vou ter de lá. Quais são os meus vícios? É os vícios que eu vou ter de lá. Porque a gente não muda milagrosamente de uma hora para outra. Se eu tenho o vício do álcool, eu desencarno, continuo com esse vício. Aí eu estou passando num bar, estou andando, veio o Lázaro lá no bar, tomando uma cervejinha. Falei, ô Lázaro, meu amigo, rapaz, chego perto dele. Aí eu sinto aquele cheiro gostoso do álcool, porque eu sou adepto do álcool, espírito. Aí eu encosto no Lázaro. Aí o Lázaro todo dia começa a beber uma cervejinha. Aí eu gostei, falei, não é nem por maldade, é vício. Fico do lado do Lázaro e vou com ele sugando os fluidos do Lázaro, alcoólicos. Daqui a pouco vai nós dois bêbados para casa, ele cambaleando e eu também, porque eu me embriago com esses fluidos do álcool, porque eu continuo com o meu vício. Então o que nós somos de lá é o que nós somos aqui. E tem algo mais. Nós falamos do suicídio direto. Suicídio direto, o que é? Esses que a gente atenta já diretamente com a nossa própria vida, através do enforcamento, através de um tiro, através do veneno, através de uma facada, através de cortar os pulsos. E tem um indireto. Qual o suicídio indireto? No Brasil, 40 mil mortes por ano de acidente de trânsito. 40 mil. Olha, 12.300 suicídio, 40 mil de acidente de trânsito, 53 mil mortos, 50 mil mortos por homicídio, 113 mil mortos. Olha a população de Porto Nacional, de Gurupi, juntas, só esses três fatores: homicídio, suicídio e acidente de trânsito. Acidente de trânsito, 40 mil mortes por ano. De acordo com a pesquisa, em torno de 31% embriaguez e alta velocidade. Ora, uma pessoa que se embriaga, pega no volante de um carro, ela sabe que ela está sujeita à morte, ou não? Antes de se embriagar, sabe. Ela passa num sinal vermelho, ou ela entra num poste, se mata, morre. Não é suicídio? Embriagado? A pessoa 180 por hora no teotônio segurado, acerta um poste e morre. Não é suicídio? Suicídio indireto. Excesso de alimentação. A gente começa a se alimentar de uma forma errada, gordura, bebida e tudo, de repente um AVC, quando não a morte. Suicídio.
André Luiz, no livro Nosso Lar e no filme Nosso Lar, ele tinha o costume de tomar uma bebidinha depois do serviço para relaxar, né? No happy hour. 8 anos ele ficou, 8 anos, lá naquele local, para expurgar aqueles problemas que ele tinha, até ele realmente se virar para Deus através da prece sincera. Foi socorrido. Quando socorrido, foi levado para o hospital. Que disseram para ele: é pena que você veio pelo suicídio. Mas eu não me suicidei. Suicidou, não sou suicida. Aquele problema do seu estômago foi causado por você mesmo. Todos nós temos, grosso modo, um tanque de gasolina para atravessar a nossa vida. Nos é dado de vale 1000 litros. E nós vamos reabastecendo esse tanque para que a gente possa chegar ao final da nossa viagem. O reabastecimento é feito através do quê? Da alimentação, porque o alimento nos dá energia, ele se converte em energia. O tanque do carro vai sendo enchido até o limite dos R$1.000 para encher o tanque, os 1000 litros. Chegou no fim da nossa meta, acabamos com o nosso fluido vital, morremos. Mas eu pego esse carro, meu corpo físico, e eu acelero a 180, eu tinha que andar a 80. Eu acabo com o combustível, ou antes de acabar com o combustível, antes do tempo, eu capoto esse carro e morro. Mas aquele tanque cheio de gasolina, para onde vai aquela gasolina? O fluido vital do qual nós estamos carregados continua. Aí nós começamos a sentir os reflexos do apodrecimento do nosso corpo, dos vermes comendo a nossa carne. Por quê? Porque nós temos muito fluido e sentimos nos ligados ao corpo físico. Então nós temos o nosso tempo, e se a gente adianta muito através do excesso, acelerando demais, gastando muito combustível, nós não vamos chegar a um termo da nossa viagem, nós não vamos a Goiânia, nós não vamos a Brasília. Por quê? Porque o combustível vai acabar antes. Então nós morremos antes, porque excessos. Os excessos. Se o combustível dá para ir a Brasília a 80 km por hora, por que ir a 160? Nós não vamos nem a São João da Aliança. Então nós temos ou vamos dizer assim, uma logística de vida em que nós devemos nos enquadrar para que a gente possa ser feliz, não receber a consequência do nosso passado hoje. Mas como? Qual é a causa principal? O espírito. E qual é o melhor dos tratamentos? A melhora e a cura do espírito, porque o corpo físico sofre a doença do espírito, mas é psiquicamente impossível hoje, que ele está completamente destrambelhado. Sim, mas começou de uma simples mágoa, de um simples sofrimento, de uma simples dor, que ele deixou crescer e chegasse onde chegou. Hoje não tem mais como fazer, tem que ter remédio, porque o nosso organismo, determinadas doenças, não fabricam no nosso cérebro alguns hormônios, tem que ser reposto por remédio, mas tem que ter o tratamento também espiritual, concomitante, através da modificação, porque essa pessoa hoje não enxerga nada, então é só o tratamento médico, remédio e prece. Mas a partir do momento que ela começa a ter uma luzinha, começar a conscientizar a pessoa de que ela é luz, como Jesus disse: você é luz, vós sois luzes, que nós temos força de sair de qualquer dificuldade, porque nós somos filhos de Deus, o nosso Pai é soberano do universo. E nós, conhecendo essa força que nós temos, que é a fé em nós mesmos, a gente supera qualquer dificuldade, qualquer problema e qualquer dor. Mas tem que começar. O trabalho não é imediato, não é agora que nós vamos conseguir, mas tem que começar. É um trabalho de reestruturação, de modelação de uma nova argila. Como se desmanchássemos aquele boneco que estava todo defeituoso e começássemos com as nossas mãos, no decorrer do tempo, moldar um novo boneco, ou seja, um novo eu, modificando-nos, mudando as nossas atitudes, focando ou buscando os objetivos que para nós realmente são melhores, nos esquecendo do que já foi, passou, o importante é o futuro, porque hoje nós trazemos uma carga negativa do passado, então nós não vamos mudar de uma hora para outra, não é uma coisa milagrosa, não, é uma coisa de trabalho, bem de leve, bem tranquilo, e todo dia, vamos cair, vamos levantar,
O que não pode é ficar caído. É um trabalho constante, é um trabalho de reforma íntima. E no caso da doutrina espírita, como é que se conhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Então nós temos todos os instrumentos. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos a doutrina espírita que nos explica os porquês das coisas, que modifica os nossos pontos de vista, nos mostrando novos focos para as nossas vidas, deixando de valorizar aquilo que nos faz mal e começar realmente a modificar os nossos objetivos, buscar novas formas de vida dentro de nós mesmos, porque nós somos rei do nosso mundo. Quantos bilhões de células estão sob o nosso controle? E nós pegamos todo esse império, destruímos todos esses nossos soldados, todos esses nossos irmãos. Então nós temos esse poder, de poder fazer com que esse império cresça, que esse império vire luz. Isso depende da gente. Então suicídio, jamais, porque não vai levar a nada. Recomenda-se as obras espíritas complementares e as básicas, para ver o que leva ao suicídio. Então, essa pandemia, entre aspas, que ocorre hoje, por quê? Chegou nesse ponto porque as pessoas não se cuidaram. As pessoas deixaram chegar nesse ponto de 1 milhão de suicídios por ano. Olha, mais ou menos 45 minutos a explanação do Evangelho. 112 pessoas já se mataram e 2.400 tentaram. Olha que absurdo. A fé, nós temos que ter fé em Deus, fé em nós mesmos. Acreditar que todos nós vencemos todas as dificuldades, todos os obstáculos. Tudo na nossa vida passa, o Espírito permanece. Por isso o Evangelho de Jesus nos nossos dias, explicado pela doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola, que nos educa e nos dá força para passar pelas nossas dificuldades, porque não é um castigo de Deus, e sim um método pedagógico para que o Espírito nós cresçamos para a luz. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida.